O Enem cobra, viu? O circular cobra. Você pega aí no módulo, você está com o módulo grande? Pega aí no bloco 1, página 2. Página 2. Página 2. Eu vou fazer o resumo, eu sempre gosto de fazer resumo, mesmo tendo resumo aqui no módulo de vocês, mas eu gosto, é uma mania minha de escrever. Então, vou colocar aqui, livro 2, vamos lá. Livro 2. Livro 2. Página 2. Página 2. É mesmo, Gabriel? É nada, Gabriel. Isso é muito fácil, homem. Você vai ver. É fácil. Movimento. O pessoal faz esse bicho de 7 cabeças, Gabriel. Mas não é não. Não é não. Eu vou lhe mostrar que não é. Vou ensinar um macetezinho que vai te ajudar. Vamos lá. Movimento circular. Movimento circular. Circular. Então, vamos imaginar que eu tivesse aqui uma circunferência. Eu vou imaginar aqui uma circunferência. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo. Poxa, até que não ficou tão ruim, não. Olha, consegui, legal, a mão livre, fazer isso. Homem, isso é de 100 em 100 anos que eu consigo fazer um negócio desse tipo. Presta atenção agora. Vamos imaginar, vamos idealizar aqui, ó, essa linha pontilhada é o raio, né? O raio do círculo, da circunferência. Eu vou supor que eu estivesse aqui, ó, nesse pontinho aqui, a bolinha vermelha, tá vendo aqui, ó, bolinha vermelha. Eu estou aqui no ponto A. Estou aqui no ponto A. E na aula de hoje, eu vou provocar um movimento no sentido anti-horário. Pode ser no sentido horário? Pode, cara. Mas eu vou colocar no sentido anti-horário, tá? Então, o objeto, essa bolinha vermelha, vai andando aqui em cima da linha branca até esse ponto B. Vai até o ponto B. Aqui você pode prestar atenção a uma coisa, ver se eu tenho razão. Quando o objeto se deslocou de A para B, aconteceu duas coisas aqui. Eu consigo ver ali no desenho que a bolinha vermelha, ela conseguiu andar esse arco aqui, ó. Ela andou isso aqui em amarelo. Ela andou esse comprimento de arco aqui, foi o que ela andou, ó. Ela andou isso. Isso que ela andou, metros, decímetro, quilômetro, eu não sei. Ela andou esse comprimento. Esse comprimento que ela andou é o ΔS. É o ΔS. Ao passo que ela fez isso, eu também consegui ver, eu consegui enxergar
que ela formou um certo ângulo. Ao sair de A para B, você formou esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo azulzinho, que nós chamamos em física de delta φ. Delta φ. Todo movimento que tem curva, tem sempre o espaço escalar, o metro, decímetro, quilômetro, e tem o espaço angular, que corresponde aos graus, aos radianos. Então, eu vou montar aqui uma tabela para vocês, que vai ficar bem legal, bem arrumadinho, bem gostoso, para a gente desenrolar. Veja só, vamos devagar. Quer dizer, Coité, que nesse estudo do movimento circular, os nossos alunos precisam entender. Deixa eu montar aqui uma tabelinha. Vou montar aqui uma tabelinha. Eu vou precisar de 4 linhas horizontais. Pronto, será que eu consigo? Vou dividir aqui em 4. 1, 2. Pronto. Veja bem. Todo movimento onde tem curva, existe a grandeza escalar e a grandeza angular. Então, existe a grandeza escalar e a grandeza angular. As grandezas escalares que nós estudamos até agora, com o término do módulo 1, a gente estudou espaço, nós estudamos o espaço, nós estudamos velocidade, e nós estudamos aceleração. Aceleração. Estudamos espaço, velocidade e aceleração. E as letrinhas que nós combinamos em colocar foram as seguintes. Exemplo, quando eu falava espaço escalar, a gente representava por S, ou X, ou Y. Velocidade, a gente ficou chamando de V. E a aceleração, de A. Aonde tem curva, tem as grandezas escalares, espaço S, velocidade V, aceleração A. E nós temos também as grandezas angulares. Um espaço angular, a gente chama de φ, essa letra grega, ó, esse é o φ, espaço angular. A velocidade angular, a gente chama de ômega. E a aceleração angular é o gama. Então, cada uma tem a sua representação. Então, se eu tenho o escalar, eu vou ter o angular, espaço.
Se eu tenho a velocidade escalar, eu vou ter a velocidade angular. Se eu tenho a aceleração escalar, eu vou ter a aceleração angular. Todas as vezes que tiver curva, certeza que tem essas duas grandezas, escalar e angular. Então, aquele ΔS que você está vendo lá no desenho, aquele ΔS, ele é variação de espaço escalar. E o azulzinho, que é o ângulo, o azulzinho, deixa eu colocar aqui a canetinha, o azulzinho, o ângulo azul corresponde ao espaço angular. Então, o espaço angular é o ângulo formado quando o objeto sai de A para B. Em termos matemáticos, eu vou fazer um rascunho aqui no meio do quadro, fazer um rascunho, não copie esse rascunho não, tá? Eu vou para a matemática, eu vou lá para o Camerino. Eu já assisti muita aula do Camerino, o Camerino explicando isso aqui, veja bem. Um grande professor de matemática, um monstro de matemática, esse Camerino. Assisti muitas aulas de Camerino. Aí ele fala o seguinte, ó, se ele estiver me ouvindo, aquele abração. Deve estar. Em matemática, pronto, você tem isso aqui. O pessoal da matemática chama esse arco aqui, ó, esse que eu estou colocando os pontinhos, eles chamam esse arco de L, pessoal da matemática. E essa distância aqui é o raio. Isso aqui é o R, o raio. E aqui é um ângulo que eles chamam de ângulo central, eles chamam de alfa. O pessoal da matemática fazem assim. Segundo eles, esse alfa aqui, esse alfa, é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. Essa é a fórmula. Aí eles fazem meio pelos extremos e chega a essa conclusão, que o comprimento do arco é o ângulo central vezes o raio. Eles chegam a essa fórmula aqui, ó. Isso é uma fórmula de matemática. Agora, eu queria que você fizesse o seguinte, se aproveitasse desse conhecimento. Eu queria que você se aproveitasse desse conhecimento da matemática. Aproveitasse para a física, vai ficar mais fácil. Se você olhar o meu desenho da física aqui, no círculo, o L, o arco, faz papel lá de quem? O L da matemática aqui. O L da matemática é o que lá na física? Quem consegue dizer para mim o que é? Associando. O L da matemática é o que lá na física? Está fazendo papel de quem lá na física? Exatamente, ΔS. Isso, ΔS. E o alfa da matemática está fazendo papel de quem? O alfa da matemática está fazendo papel de quem? ΔΦ, exatamente. Então, igual ΔΦ, o raio. Está vendo aí? Essa partezinha amarela que vocês estão vendo, isso é uma fórmula de física. Mas o Coité tirou aonde? O Coité aproveitou da matemática. O que o Camerino chama de L, eu chamo de S. O que ele chama de alfa, eu chamo de φ. Mas a fórmula é a mesma. Ah, então eu vou montar aqui uma coisinha maravilhosa para vocês. Espera aí, viu? Eu vou apagar isso aí que está no quadro, essa parte, e vou arrumar. Eu vou arrumar o quadro lá para vocês, que vai ser o seguinte. Veja só o que eu vou fazer. Então, eu posso concluir que, pela matemática, eu consegui entender pela matemática que o S, o espaço escalar,
é o espaço angular vezes o raio. Essa fórmula veio lá da matemática. Posso escrever assim, ou se for no caso de delta, delta S é igual delta φ vezes o raio. Então, isso veio da matemática. Escute só. Só que eu tenho um macetezinho bem legal para vocês, um macete formidável, inclusive eu coloquei aqui no módulo também. É uma caixinha amarela que vocês estão vendo aí. Tem uma caixinha amarela, e nessa caixinha amarela eu montei o meu macetezinho. Como é o macete? O macete é assim, ó, repara só. Com esse macete, vocês vão conseguir obter 3 fórmulas de uma vez só. Então, o macete é o seguinte. Grandeza escalar, grandeza escalar, é igual a grandeza angular, vezes o raio. Então, eu queria que vocês colocassem na porta do seu guarda-roupa, no teto do seu quarto, na parede do seu quarto, eu queria que você colocasse essa expressão aqui, ó. Eu não queria que você colocasse as formulazinhas que eu vou colocar daqui a pouco, mas eu queria que você colocasse isso aqui. Memorizasse essa expressão. Grandeza escalar é igual a grandeza angular vezes o raio. Coité, como é que funciona esse seu macete? É a coisa mais simples do mundo. Repara, o que eu vou fazer? S, você sabe que S é uma grandeza escalar. Então, ó, o espaço escalar, ó, S escalar, o espaço escalar é igual o espaço angular, que é o φ, vezes o raio. Surgiu a primeira fórmula, que é exatamente essa aqui que você está vendo embaixo da tabela. Está vendo aí? Ô, Coité, e com a velocidade, como é que eu faria? Você faria assim com a velocidade. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Olha, segunda fórmula. Terceira, a aceleração escalar, que é o azinho, é igual à aceleração angular vezes o raio. Tá vendo aí? Eu consegui 3 fórmulas, 3, com uma frase só. Grandeza escalar é a grandeza angular vezes o raio. Então, é muito melhor você memorizar a frase por extensa ali, escalar é angular vezes o raio, do que você memorizar as 3 fórmulas. Então, você tem 3 em 1. Grandeza escalar é a grandeza angular vezes o raio. Então, você tem 3 em 1 facilmente. Sempre entendendo desse jeito. Espaço escalar, eu represento pelo S. Espaço angular, eu represento pelo φ. Velocidade escalar, eu represento pelo V. E angular, o ômega. Aceleração escalar, eu represento pelo Azinho. E a aceleração angular vai ser o gama. Ok? Então, aí você tem 3 em 1. Vou lhe mostrar aqui uma questão da FUVEST, que o enunciado da questão dá medo. É um texto terrível e os alunos se assustam com essa questão. Quando vai resolver, os alunos falam para mim, poxa, eu pensei que era difícil, coisa fácil, fácil, fácil. Mas antes de chegar lá, eu preciso falar de velocidade. Velocidade. Velocidade.
angular média. Velocidade angular média. Essa velocidade angular média eu vou representar por ômega m. Queridos, essa velocidade eu queria que você olhasse a frase. Velocidade angular. Quando eu digo angular, angular lembra ângulo. Ou seja, a velocidade angular é o ângulo que você formou dividido pelo tempo. Então, a velocidade angular média é um ângulo formado pelo tempo. Exemplo, 20 graus por segundo é uma velocidade angular. 50 graus por minuto é uma velocidade angular. 360 graus por hora é uma velocidade angular. Só que não é comum aparecer nas questões em graus. Normalmente eles colocam em radianos. E aí a gente vai ter que transformar graus em radianos. Mas eu queria que você entendesse a definição de velocidade angular. É ângulo, ao pé da letra, na raiz. É ângulo dividido pelo tempo. Ângulo pelo tempo. Se ele der em graus, a gente vai ter que transformar para radianos. Só isso. Então, seria a velocidade angular, o ângulo formado, ΔΦ, sobre ΔT. Esse ΔΦ, no sistema internacional, esse ângulo, ele é dado em radianos. Esse cidadão aqui vai ser dado em rad. R-A-D. R-A-D. É o que nós chamamos radiano. Ra, de, ano. É o radiano. No sistema internacional, o tempo é dado em segundos. Vai ser em segundos o nosso tempo no sistema internacional. Segundo. Segundo. Consequentemente, a velocidade angular vai ser radianos por segundo. Ora, atenção, não esqueça isso aqui da matemática. Não esqueça desse atenção aqui que é de matemática. Um pi radiano, está para quantos graus? 180 graus. Um pi radiano está para 180 graus. Isso é importante para poder a gente resolver a questão que eu vou lançar agora, que foi da FUVEST. Eu vou lançar agora a questão para você ver como foi essa questão da FUVEST, tão comentada. E por que não sei se você já percebeu que eu uso muito questões do meu módulo da FUVEST, porque a FUVEST, o Enem copia da FUVEST. Então, nós temos essa questão aqui da FUVEST. FUVEST, São Paulo. Eu vou tomar como exemplo. Ele dizia o seguinte, meus queridos, ó, tinha o chão, o solo, ele dizia que tinha aqui no chão, na vertical, um mastro de madeira, um mastro,
esse mastro estava fazendo com o chão 90 graus e tinha um comprimento de 6 metros. Escuta só. Aí ele falava que ia cortar um mastro, eles cortavam com a serra de cortar madeira. Ele falava no texto, cortando-se o mastro na base, aí ele cortava, como corta uma árvore, cortava o mastro aqui na base, dava um corte, e você sabe que quando ele cortar aqui na base, é como o corte de uma árvore. Esse cara vai fazer isso, ó. Ele vai, ó, e vai deitar aqui, né? Ele vai fazer isso, ó. Ele cai assim. Pronto. Ele dizia que quando cortava na base, o mastro caía no chão, no intervalo de tempo de 2 segundos. E aí eles perguntavam duas coisas aí. Eles queriam saber a velocidade angular, vou colocar lá em cima, ó, a velocidade angular média. Essa era a letra A velocidade angular média, e eles queriam saber a velocidade escalar média. Essas eram as perguntas feitas lá na prova da FUVEST. Então, eu ia resolver a primeira, a letra A, a velocidade angular, é igual o ângulo dividido pelo tempo. Quando ele corta o mastro na base, que o mastro sai da vertical para a horizontal, eu formei um ângulo de quantos graus? Durante a queda, eu formo um ângulo de quantos graus? 90. Muito bem. 90 graus. Certinho. Eu estava na vertical e fui para a horizontal, não é? O mastro estava na vertical, ele cortou como quem corta a árvore. Ele cortou a árvore e a árvore caiu, saiu da vertical para a horizontal, 90 graus. Então, o deslocamento 90. Só que eu não posso colocar em graus, eu tenho que colocar em radianos. E aí, pessoal? 1 π são quantos graus? 180 graus. 1 π é 180 graus. 90 graus dá quantos πs radianos? 1 π é 180. 90 graus dá quantos πs? Pessoal aí da matemática, dá quanto? Para eu colocar aqui. Π sobre 2, exatamente. Π sobre 2. Π dividido por 2. Ok. Quanto tempo nós gastamos? 2 segundos. Igual. Se você dividir essa fração, vai dar π sobre 4, né? Porque conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Π sobre 4 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular média. Π sobre 4 radianos por segundo. Ó, a letra A, beleza, conseguimos. Agora, eu quero a velocidade escalar. Eu quero o VM. Alguém tem alguma dica para mim? Bem facinho para achar o VM? Como você calcularia o VM? De forma muito rápida e muito fácil. Como é que você calcularia a velocidade escalar média? Alguém dá alguma sugestão? Exatamente, Miriam.
o macetezinho que eu ensinei. O macete que eu ensinei. A velocidade escalar é a angular. Eita, que esse lápis aqui hoje está um problema. Eu acho que é porque já está muito pesado, eu fiz muito desenho, aí às vezes ele fica assim, escorregando. É angular. Então, vai ser a angular média vezes o raio, certinho. Então, a escalar igual a angular π sobre 4 vezes o raio. Quem é que está funcionando como raio? Quem é que vai funcionar como raio aí no desenho? 6 metros. 6. Aí você pode simplificar o 6 com o 4, vai ficar 3 π sobre 2 metros por segundo. Então, tá aí a velocidade escalar. Então, a primeira mensagem desse quadro é: escalar é angular vezes o raio. Segunda mensagem: o ângulo não pode ser em graus, tem que ser em radianos. Velocidade angular, definição. Velocidade angular, você lembra disso, ó, angular, ângulo pelo tempo, com cuidado. O ângulo tem que ser em radianos. Beleza, meus queridos? Pessoal, copiou ou quer um tempinho para copiar? Todo mundo copiou? Ah, não, tranquilo, Raíssa. Tranquilo, Carol. É isso que eu quero, que você grite. Coité, para um pouquinho. Tranquilo. O que eu não quero é que você ande tirando print. Eu não gosto muito, não, que o aluno tire print, não. Sabia que eu não gosto? Porque ele perde, aí bagunça o caderno, aí fica aquela confusão toda. Entendeu? É melhor você parar a aula um pouquinho, copiar, e já está tudo anotadinho. Tudo bonitinho. E aí, meu amigo Gabriel Teotônio? Tá dando para entender? Hein, Teotônio? Por enquanto, tá dando para entender? Se tem curva, tem escalar e tem angular. Você tem que se deter à origem. Velocidade angular, ângulo pelo tempo. Só que esse ângulo tem que ser em radianos. O pi radiano, 180 graus. Ok, Raíssa? Beleza, Carol? Bom, não tem mais ninguém, né? Então vou passar, vamos para o segundo quadro. Em movimento circular, a gente utiliza muito isso aqui, ó, período e frequência. Período que eu vou representar pelo T maiúsculo, T grande. Período corresponde tempo para efetuar efetuar
Colocar bem grandão. Tem que ser uma oscilação completa. Completa. Uma oscilação completa. Queridos, uma oscilação quer dizer ida e volta. Uma oscilação completa quer dizer você sai de um ponto, vai a um determinado lugar e volta para o mesmo ponto. Isso é oscilação completa. No caso dos movimentos circulares, uma oscilação é uma volta. Mas por que eu gosto de colocar oscilação? Porque nem todo fenômeno periódico trabalha com voltas. Exemplo, o pêndulo simples, aquele relógio pendular, que ele faz isso, o relógio pendular, ele faz ida e volta. Ele não faz um círculo, mas ele realiza um movimento periódico. Então, eu prefiro falar de oscilação completa. O que é oscilação completa? Ir e voltar. Então, o tempo que você gasta para ir e voltar é o que nós chamamos de período. Esse período, que é um tempo, unidades, período pode ser dado em segundos, o período pode ser dado em minutos, o período pode ser dado em horas, etc, 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 etc. Ano, mês, milênio, século, toda unidade de tempo será uma unidade de período, tá? Agora, no sistema internacional, no SI, que é o padrão, né? O SI é o padrão. Se você me pergunta, Coité, no sistema internacional, o período é dado em que unidade? Segundos. Então, segundos é a unidade padrão do sistema internacional. O SI. Agora, veja bem. Nessa ideia, quando eu coloquei aqui o tal do pêndulo simples, o relógio pendular, ó o pêndulo. Aí o cara faz isso, né? Exemplo, ele vai de A até B e depois ele volta. Então, vamos supõe aqui no nosso exemplo, que o tempo, suponha que o tempo de A para B fosse X. Suponha que o tempo de A para B fosse X. X segundo, horas, minutos, não sei. O tempo de A para B fosse X. Quanto seria o período para esse caso? Período a gente representa por T grande. Quanto seria, pessoal? Quanto seria o período? Alguém diz aí para mim, por favor? Para eu colocar aqui no meu resumo, para ficar bem arrumadinho. Se o tempo de A para B for X, quanto seria o período? 2x, Renata. Exatamente. O período é o tempo de ida, aqui no caso do pêndulo simples, é ida mais o tempo de volta. Volta. Então, a Renata tem toda a razão. Vai dar x mais x, vai dar 2x. Certinho. Ok. Então, no pêndulo simples, é ida mais volta. No oscilador harmônico, a gente vai estudar lá em ondas. O oscilador,
ele vai e volta, o tempo de ida, mas o tempo de volta dá o período. Ok. Já nos movimentos circulares, o período, vamos imaginar aqui, ó, um movimento circular, exemplo, você está aqui no ponto P. Aí o cara faz isso, ó, ele deu uma volta. O tempo que ele gastou para dar uma volta é o período. Observe que ele sai do ponto P e volta para o ponto P. Né? Ó, ele sai de P e volta para P. Então, o tempo que você gasta aí é o período. Pois muito bem. Então, eu posso dizer que o ponteiro de um relógio, os ponteiros de um relógio, eles possuem período. Sim. Claro que possui. Então, o ponteiro, os ponteiros, né? Vou colocar aqui, os ponteiros de um relógio. Ponteiros do relógio. Ponteiros do relógio. Exemplo, o ponteiro dos segundos gasta quantos segundos para dar uma volta? O ponteiro dos segundos gasta quantos segundos para dar uma volta? 60, beleza? Então, o período do ponteiro dos segundos, 60 segundos. O período do ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos gasta quantos minutos para dar uma volta? 60, certo? 60 minutos. O ponteiro das horas, cuidado com esse que é perigoso, viu? O ponteiro das horas, aquele pequenininho, gasta quantas horas para dar uma volta? Raíssa, muito bem, 12. Valeu, Carol. Muito bem, 12 horas. 12 horas. Certo. Rotação da Terra. Rotação da Terra. Rotação da Terra. A rotação da Terra, o período de rotação da Terra, ou seja, a Terra para dar uma volta em torno do seu eixo, quantas horas? 24. Pronto. Então, o cara não precisa nem decorar, né? Eu coloco isso aqui para, quando o aluno precisa, ele esquece, está lá arrumadinho. Ótimo. Agora, a frequência já é um pouco diferente. A gente falou de período, agora vamos falar de frequência. Frequência. Queridos, a frequência, na verdade, exemplo, você tem um torcedor, sei lá, do CSA, um torcedor do CSA. O CSA ganhou o campeonato, ele ficou muito feliz e ele deu 10 voltas em torno do estádio Rei Pelé e gastou meia hora. Veja bem, o torcedor do CSA, empolgado, ele deu 10 voltas em torno do estádio Rei Pelé, 10 voltas, e gastou meia hora. Então, se você pegar a quantidade de voltas e dividir pelo tempo, no caso do movimento circular do cara aí, você tem a frequência. Então, a frequência é o número de repetições de um fenômeno, o número de oscilações de um fenômeno, o número de voltas de um fenômeno.
é a quantidade de acontecimentos dividido pelo tempo. Então, a frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo. Então, esse N, número de oscilações. Então, é o número de oscilações dividido pelo tempo. Ok? Aí, quando se trata, e aí começa, o período não complica muito, o período é mais fácil. Quando chega na frequência, de repente, o meu aluno está se enganchando um pouquinho. E, às vezes, o que faz enganchar é isso aqui, veja só. Quando se trata de unidades, nós temos segundo, minuto, hora, etc, 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 etc. Ô, Coité, a unidade de frequência é a mesma de período? Não, eu ainda não terminei. A unidade de frequência é a unidade de período elevada a -1. Ou seja, se o período for em segundos, a frequência é segundo a -1. Se o tempo for em minutos, a frequência é minuto a -1. Se o tempo for em hora, a frequência é hora a -1. Agora, esse segundo a -1 que você está vendo aqui é o chamado Hertz. É o Hz, é o Hertz. Então, quando se fala Hertz, está subentendido que tem o segundo por trás. E esse Hertz é a mesma coisa que rotação por segundo. Rotação por segundo é a mesma coisa que Hertz, que é a mesma coisa que S a -1. Essas unidades são unidades no sistema internacional. Isso aqui é no SI. Esse minuto a -1, você pode chamar de rotação por minuto, RPM. Espera aí, viu que ficou meio borrado aqui. Ficou meio borrado. Deixa eu melhorar aqui. RPM. Então, minuto a -1 ou rotação por minuto. H-1 ou rotação por hora. RPH, rotação por hora. E existe a regra de transformação, a regra prática, a regra que é a seguinte: se você quiser transformar de RPM para Hertz, de RPM para Hertz, basta você dividir por 60. E de Hertz para RPM, você multiplica por 60. Uma maneira de você lembrar, caso você esqueça dessa ordem, é só fazer assim, ó. Rotação por minuto, ó. Rotação por. O por em matemática é divisão. Ó, rotação por minuto, divisão. Então, rotação por significa divisão. Minuto, um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, divide por 60. E o contrário, você multiplica por 60. E tem as outras unidades de frequência, que nós falamos assim, o kHz,
o megahertz, o gigahertz e o terahertz. Quilo é 1000. Quilo é 1000. 1000 hertz. O megahertz é 10 a sexta. É sempre de 3 em 3. O gigahertz, 10 a nona hertz. O terahertz, 10 elevado a 12. Tera é 10 a 12. Quilo, 1000. Mega, 10 a sexta. Giga, 10 a nona. Terahertz, 10 a 12. 3, 6, 9, 12. É sempre de 3 em 3. Quem for fazer medicina, se algum de vocês forem fazer medicina SESMAC, eles dão isso aí. Kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, eles dão. O Enem não dá, você tem que saber. O Enem não dá. A UNIT também não dá. FUVEST também não dá. Você tem que saber isso aí, tá? Só o SESMAC que dá essa, eles dão essa unidade aí. Agora, aqui nas unidades, os alunos me perguntaram, Coité, por que a unidade de frequência é a unidade de tempo a menos 1? É porque a frequência ela é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Um é o inverso do outro. Um é o inverso do outro. E eu não queria que vocês fizessem conta para achar essas coisas. Eu queria que você utilizasse esse truquezinho bem fácil. Veja, se você diz assim para mim, exemplo, você diz assim, Coité, eu tenho um período de 3/4 de segundos. Quanto é a frequência? Não precisa fazer conta. É só você inverter. Quanto é o inverso de 3/4? 4/3. Como aqui é segundos, vai ser 4/3 de hertz. Se você pegasse uma frequência, suponha uma frequência de 5 meios. 5/2 RPM. E você me perguntasse quanto é o período, Coité? É só inverter. O inverso de 5/2, 2/5. Se é rotação por minuto, minuto, então o tempo aqui é em exatamente, em minutos. Tá vendo aí? Então, o período é o tempo para uma oscilação completa. A frequência não, é a quantidade de oscilações, 10, 20, 50, 1 milhão, pelo tempo. A unidade de frequência é a unidade de período elevada a -1. Essa -1 é a mesma coisa que hertz, que é a mesma coisa que rotação por segundo, unidade padrão do SI. Minuto é -1, ou RPM, rotação por minuto. H -1, ou rotação por hora. Se você quiser transformar RPM para hertz, divide por 60. Se for o contrário, você multiplica por 60. Tem alguém copiando? Se tiver, você diz assim, sim. Aí eu já sei que eu tenho que esperar um pouquinho. Não se acanhe. Isso não me causa problema nenhum, tá? Todo mundo copiou? Beleza. Vamos agora ao último tópico que a gente vai igualando com a turma da manhã e a turma da tarde presencial. A turma da manhã e da tarde
nós fomos até aqui. Espera aí, viu? Movimento circular uniforme. Lembrar que esse assunto que a gente está vendo aqui do módulo 2, do livro 2, movimento circular esse movimento circular que a gente está vendo hoje não é para fazer questões disso aqui. Só deixe para fazer as questões disso aqui na próxima semana, quando eu termino o movimento circular, eu resolvo as questões, aí você vai mergulhar nas questões. Você vai cuidar lá de terminar o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, ok? Então, esse movimento circular uniforme, que nós conhecemos de forma abreviada o MCU. Esse é o MCU. Esse movimento circular uniforme, ele diz que a velocidade escalar ela é constante e diferente de zero. E a angular também é constante e diferente de zero. Circular uniforme, as duas são constantes e diferentes de zero. Para calcular a velocidade angular nesse movimento, você pode calcular assim, você vai pela definição, velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo, mas existem outras maneiras de calcular essa velocidade angular. Como o decoreba nunca é uma coisa legal, e você já tem muita fórmula para colocar na cabeça, deixa eu te ensinar uma coisinha aqui, talvez te ajude a lembrar dessas fórmulas. Vamos ver. Olha, veja só. Vamos imaginar aqui embaixo que eu vou fazer em amarelo, eu vou fazer aqui a minha bagunça, depois eu arrumo lá o quadro. Eu estou aqui no ponto P. Estou no ponto P. Ó, lá vai, já. Parei. Eu dei uma volta. Lembre, eu dei uma volta. Se eu dei uma volta, eu dei um giro de quantos graus? Uma volta dá quantos graus? 360. Massa. 360 graus são quantos πs radianos? 2 πs. Certo. 2 π rad. Beleza. Agora, diga-me uma coisa. Como se chama o tempo para dar uma volta completa? O nome do tempo para dar uma volta? O tempo que a gente dá um período. Isso, Raíssa, período, T grande. Ok. Nesse caso aqui, a velocidade angular seria o quê? Seria o ângulo, 2π, sobre o período. Ah, quer dizer que a velocidade angular também pode ser assim, né? 2π sobre o período. Ô, Coité, mas isso só deu certo porque você colocou uma volta e você está colocando lá como se fosse todo movimento fosse uma volta. Se você colocar 3 voltas, não dá certo, não. Dá sim. Quer colocar com 3 voltas? Eu vou colocar para você ver. Vamos ver. Estou aqui no ponto P. Vou dar uma volta. 1, 2, 3. 3 voltas dá quantos π radianos dá 3 voltas? 3 voltas dá quantos π radianos? 6.
Certo, 6 πs. Beleza. Olha, você sabe que uma volta é um período. Eu dei 3 voltas. Quanto é o tempo aqui? Quantos períodos eu tenho? Uma volta é um período. 3 voltas é quantos períodos? 3. 3 períodos. Ok. A velocidade angular aqui seria 6 π sobre 3t. 6 dividido por 3 dá 2. Eita, deu a mesma coisa, 2 π sobre o período. Então, isso é verdade porque a velocidade é constante. Como a velocidade é constante, independe da quantidade de voltas. Pode ser 3, 10, 1 milhão, 1 trilhão. Quando você divide a quantidade de voltas, ou melhor, o número de giros, o número de radianos que você deu pelo tempo, você vai obter, evidentemente, a velocidade angular. Então, se tornou padrão. A velocidade angular no MCU pode ser 2 π sobre o período. E ainda pode ser o seguinte. Deixa eu lhe mostrar aqui uma outra coisa. Espera aí, viu? Tenha só uma calma aqui. Isso aqui foi só a ilustração. Para você se defender na hora que você esquecer desses negócios aí, você consegue se defender pela definição, né? Velocidade angular é ângulo dividido pelo tempo. Agora, veja bem, quando eu escrevi lá em cima pessoal, 2 π sobre o período, isso aqui, ó, 2 π sobre t, esse 2 π sobre t eu posso escrever assim, ó, 2 π vezes 1 sobre t. Não mudou nada. 2 π sobre t é a mesma coisa que 2 π vezes 1 sobre t. Aí eu queria saber de vocês o que é 1 sobre o período. O que é que significa 1 sobre o período? Quem lembra? Frequência. Muito bem, Raíssa. Então, quer dizer que pode ser assim, 2 π vezes a frequência. Então, lá em cima, eu posso escrever também assim, ó, 2 π vezes a frequência. Ah, então quer dizer que você está querendo dizer para mim que tem 3 maneiras ali de calcular a velocidade angular. Sim. Ângulo sobre o tempo, 2 π sobre o período ou 2 π vezes a frequência. E você vai usar uma arrumação dessa conforme ele vai dar. Se ele vai dar a frequência, se ele vai dar o período, ou se ele vai dar o ângulo e o tempo. Tá vendo aí? 3 maneiras ali de calcular a velocidade angular. A outra fórmula do movimento circular uniforme, essa você já conhece. V escalar é angular vezes o raio. Essa é daquele macete, então essa eu não vou nem fazer comentário. Você sabe também que no movimento circular uniforme, no MCU, você tem conhecimento que se tem curva, tem centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, isso aqui é assunto de prova. Como é que calcula a centrípeta que eu esqueci? Deu um branco agora em mim. Como é que calcula a miserável da centrípeta? Preciso da ajuda dos correligionários. Cadê Raíssa? Cadê Lana? Me ajude, por favor, Teotônio. Como é que calcula a centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas essa aceleração centrípeta, ela também pode ser calculada assim, ó. Veja,
Se não é verdade. Eu sei que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Isso eu sei. Mas eu sei que esse V aqui, esse V, eu posso escrever ômega vezes R. Eu posso trocar esse V por ômega R. Então, ficaria ômega R ao quadrado sobre R. Então, aqui daria ômega ao quadrado em cima, R ao quadrado, dividido por R embaixo. Aí você pode cortar um R de baixo com um R de cima. Aí ficamos com o quê? Ômega ao quadrado vezes R. Ah, então quer dizer que a aceleração centrípeta ela também pode ser calculada assim, ômega ao quadrado vezes o raio. Apesar de eu ter colocado todas essas fórmulas, eu acho, se eu fosse vocês, eu não ia memorizar isso tudo. Eu acho que quando você sabe essa aqui, eu vou destacar em vermelho, ó, essa aqui é o pivô de tudo, é essa aqui, ó. Essa é o pivô. Essa vermelha aí é o pivô. E você tira pela definição, velocidade angular, ângulo pelo tempo. O ângulo tem que ser em radianos. Se você quiser as outras, é só você imaginar. Eita, é uniforme. Eu dou uma volta, é 2π. O tempo para dar uma volta é período. 2π sobre período. Matou. E a outra? Eu sei que frequência é o inverso do período. Então, fica 2πf. Essa V igual a ômega R, essa é besteira. Aquele macetezinho já você desenrola. Essa daqui você tem que saber. Centrípeta é V ao quadrado sobre R. Essa amarelinha aqui, ômega ao quadrado R, na hora, se for o caso, você só é substituir V igual a ômega R, você gera a terceira. É isso que está acontecendo. Então, pessoal, a turma da manhã e a turma da tarde, eu fui até aqui. Então, do movimento circular, não resolvam nada, nenhum nível você resolve. Você vai resolver o lançamento oblíquo, o horizontal, para fazer o pré-simulado, e depois, na próxima semana, o simulado oficial, que esse vai sair a lista dos 10 primeiros colocados. Aí você vai mergulhar direitinho. Isso aqui você só faz exercício na próxima semana, quando eu terminar o conteúdo do MCU. Ok, pessoal? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Teotônio, Raíssa, Lana? Qualquer coisa pode me perguntar aí. Eu estou aqui. Alguma dúvida do pré-simulado? Alguma dúvida aí? Tudo ok? Tudo certinho? Massa. Então, bote quente, meu filho. Bote porque o seu nome precisa sair na lista. Ah, não, é a nossa plataforma, Teotônio. É a nossa plataforma. Você entra lá com o seu e-mail. Lá você... É a nossa plataforma, está lá o simulado. Qualquer coisa, é só mandar um e-mail para mim e Raquel orienta você, tá? Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida do pré-simulado, simulado oficial? O pré-simulado não tem tempo, né? Você faz o tempo que você quiser. Só vai ficar até domingo. O oficial, ele tem um tempozinho, né? 45 minutos para você fazer. Ok? Beleza, meus queridos? Até mais, um bom final de semana, uma boa noite para todos vocês, bons sonhos, bote quente, tome um banho, descanse, relaxe e vai estudar. E comece o dia amanhã, em 4 horas da manhã, beleza? Ok, até mais, um abraço.